Olá, macabros! Me chamo Alessandro e você está no canal Relatos Macabros. No vídeo de hoje eu vou contar a vocês um relato de uma cidade localizada em Santo André, na região do ABC Paulista. Você já ouviu falar de Paranapiaçaba? Certo, aquela vila ferroviária antiga, no meio da Serra do Mar, sempre envolta por uma névoa densa. Eu cresci ouvindo histórias sobre o lugar, mas tem uma, em particular, que sempre me deu calafrios. Não é daquelas lendas contadas para assustar turistas. Sabe, essa é mais antiga, mais sombria. É a história de O Sussurro do Vale. E quem sobreviveu para contar diz que não é só uma lenda. Aconteceu há muito tempo, quando estavam construindo a estrada de ferro. Um grupo de trabalhadores simplesmente desapareceu. Assim, do nada. Ninguém viu, ninguém ouviu. Só encontraram algumas manchas escuras nos trilhos. Parecia ferrugem, mas os mais velhos sabiam que era sangue. Depois disso, toda vez que a neblina tomava conta da vila, alguns moradores juravam ouvir sussurros. Diziam que eram as almas perdidas dos trabalhadores, vagando sem descanso. Lucas, um jovem fotógrafo, achava que essas histórias não passavam de superstições. Era fascinado por lugares abandonados, especialmente aqueles com um passado sombrio, e Paranapiaçaba parecia o destino perfeito para ele. Então, numa noite fria e úmida, ele decidiu passar um final de semana lá, fotografando a vila envolta pela famosa névoa. Alugou uma casa antiga, quase em ruínas, bem próxima à estação de trem. Curiosamente, ninguém o avisou que aquela casa tinha um passado perturbador. Ela pertencia ao capataz dos trabalhadores desaparecidos, um homem cruel, odiado por todos na época. Dizem que ele os tratava como escravos e que, no fundo, a culpa pelas mortes e desaparecimentos era dele. Chegando lá, Lucas se encantou com a atmosfera. A neblina era tão densa que parecia viva, engolindo as casas, os trilhos e até o som ao redor. No início, ele estava extasiado, capturando fotos incríveis. Mas, à medida que a noite caía, a vila foi ficando deserta e uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Sabe aquele tipo de silêncio que é tão absoluto que faz você ouvir o próprio coração batendo? Pois é, só que esse silêncio não durou muito. Lá pelas 11 da noite, Lucas ouviu algo, um som suave, quase imperceptível. Pensou que fosse o vento entre as árvores. Mas, conforme o tempo passava, o som ficou mais claro, mais nítido. Não era o vento, era um sussurro, um murmúrio baixo, vindo de algum lugar no meio da névoa. Ele se esforçou para identificar a origem, mas não via nada além do nevoeiro espesso. E então, ele ouviu seu nome, sussurrado no vento: Lucas. Ele parou, gelado, olhou ao redor, mas estava sozinho. Pelo menos, era o que ele pensava. Continuou andando pelos trilhos, sentindo o chão sob seus pés parecer mais pesado a cada passo. E aí, entre as sombras formadas pela neblina, ele viu figuras. Eram formas humanas, mas algo nelas não estava certo. Seus corpos eram alongados, como se estivessem flutuando a alguns centímetros do chão. E seus olhos, aqueles olhos brilhavam com um vermelho fraco, quase apagado, como brasas morrendo. Desesperado, Lucas começou a correr de volta para a vila. A cada segundo que passava, ele sentia que as figuras se aproximavam, mesmo que não ouvisse nenhum som de passos. Aquela presença invisível o perseguia, como se o nevoeiro estivesse vivo, engolindo tudo ao seu redor. Chegou à casa que havia alugado, quase sem fôlego, e trancou a porta atrás de si. Achou que estava a salvo, mas estava enganado. O sussurro voltou, mais alto, mais próximo. Vinha de dentro da casa agora. Ele ouviu passos pesados no andar de cima. Lentos, ritmados. Algo, ou alguém, estava lá. O chão de madeira rangia de uma maneira perturbadora, como se a casa toda estivesse prestes a desmoronar. A cada segundo, os passos ficavam mais perto, descendo as escadas. E então,
As batidas começaram. Primeiro, suaves, na porta do quarto onde Lucas se escondia. Depois, mais fortes, acompanhadas por arranhões na madeira, como se garras estivessem tentando entrar. Lucas não sabia o que fazer. Tentou sair pela janela, mas a neblina lá fora parecia ter vida própria, formando formas distorcidas, aguardando por ele. Ele estava encurralado. E então, tudo parou. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Era um silêncio tenso, cheio de expectativa. A porta, antes trancada, se abriu sozinha. E lá, no corredor, estava ele, um homem alto, magro, vestido com roupas de operário antigas, o rosto encoberto pela sombra de um chapéu. Seus olhos eram buracos escuros e vazios. "Você ouviu o chamado", disse ele, com uma voz que parecia vir das profundezas da terra. "Agora é tarde demais." E foi isso. Ninguém nunca mais viu Lucas. Na manhã seguinte, os moradores encontraram sua câmera abandonada nos trilhos, suas últimas fotos mostrando a neblina se fechando ao redor dele. Uma dessas fotos capturou algo perturbador, uma figura esguia, com olhos vermelhos, ao longe, entre a névoa. Desde então, as pessoas evitam falar sobre o que aconteceu naquela noite. Mas quem conhece bem Paranapiaçaba sabe que o sussurro nunca parou. Dizem que, nas noites mais nebulosas, se você caminhar sozinho pelos trilhos, pode ouvir uma nova voz entre os murmúrios, uma voz que clama por ajuda. Talvez seja Lucas, preso para sempre na névoa, como os trabalhadores que desapareceram antes dele. E aí, macabros, o que vocês acharam do relato? Não se esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir e compartilhar. Até mais, macabros!